Lucas, o capítulo 2. Lucas 2. Nós vamos fazer uma leitura alternada dos versículos 1 ao 20. Esse texto deseja mais explicativo sobre o nascimento de Jesus Cristo. Vamos ler de forma alternada. Lucas 2. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele a casa do filho de Davi. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu contra nada E ela deu à luz o seu filho primogênito, fachou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram todos tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui está a boa nova de grande alegria, que será para todo mundo. É que hoje vos nasceu a cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em um junto. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus pelo fruto que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Lucas é o que descreve com mais detalhe o nascimento de Jesus e os pormenores. Mateus traz um assunto que Lucas não traz, que é a visita de magos, mas tudo vai se completando. Mas dentro desse texto glorioso do nascimento de Cristo, tem coisas aqui, por exemplo, no versículo 13, quando o anjo estava anunciando aos pastores que havia acontecido uma coisa esplêndida lá em Belém. De repente, o versículo 13 nos diz: e subitamente apareceu com o anjo que estava falando com ele uma multidão da milícia celestial. Os irmãos conseguem entender essa multidão da milícia celestial? O que vem a ser isso? Que momento naquele campo, nas horas da noite, que a gente nem sabe dizer que horas da noite estava acontecendo, mas naquele momento, lá no meio do rebanho, no meio dos matos, uma milícia, uma multidão de anjos desce para aqueles pastores e entoa um belo louvor. E o louvor é: glória a Deus nas maiores alturas. Eu fico imaginando esse culto tão rápido. Glória a Deus nas maiores alturas. E aqui na terra, paz aos homens a quem ele quer bem. Esse louvor é um louvor muito exclusivista também, né? Para quem que esses anjos proclamam paz na
aos homens a quem Ele quer bem. É Ele quem escolhe, é Ele que designa, é Ele que estabelece quem Ele quer implantar essa paz por meio desse menino que nasceu. Vão lá e vejam. Quando eles chegam lá em Belém, eles vão lá na manjedoura e, ao ver o menino, o cenário é completamente diferente. Não tinha anjo, não tinha mais multidão de gente cantando, não tinha mais ninguém. Só tinha um pequeno bebê, aos cuidados de papai e mamãe, deitado em um lugar, servia de alimentar os animais. Coisa mais simples do mundo. Que contraste. Eu fico imaginando aqueles pastores, que coisa é essa? Foi nos dito que nós ia ver aqui o rei, aquele que ia salvar o mundo, aquele que ia trazer paz. E quando eles chegam lá, vem um meninozinho pequeno, deitado numa manjedoura. Mas esse é o nosso rei. Humilde, simples, desde seu nascimento. Desde seu nascimento. E até os dias de hoje. Ele é aquele que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória. Mas é o servo do Senhor, que deu a vida por nós. Por isso nós devemos nos alegrar. Devemos regozijar o nome desse menino que nasceu. Vamos baixar nossas cabeças agora. Eleve seu coração a esse Jesus. Peça perdão. Agradeça a Ele. Quebrando seu coração diante do Senhor. Não se trata hoje aqui de um 25 de dezembro. Mas trata de um presente de Deus que recebemos. Que mudou nossa vida. Mudou nossa história, trouxe paz aos nossos corações. Vamos orar. Ah, Senhor Deus, nosso Pai, quão maravilhoso é o Senhor. Porque Jesus Cristo se fez carne por nós, se humilhou, veio a esse mundo transformado como um de nós, uma figura humana, tão desprovido de glória, de majestade, de beleza, de grandeza, e tudo isso por nós. Louvamos o teu nome porque nós sabemos que hoje a ti pertence toda honra, toda glória, todo poder. Nós temos a história completa, mas nós te louvamos por cada processo que Jesus Cristo passou por nossas vidas. E te bendizemos, ó Pai, porque se não fosse Jesus, nós não poderíamos estar aqui, rasgando, derramando nosso coração diante do Senhor. E ao mesmo tempo, tendo a plena certeza do perdão que o Senhor nos dá. Por isso te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um louvor. Estamos felizes essa noite e eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé para cantarmos louvores ao nosso Deus.
que as crianças estão já ansiosas aí para fazer a cantata. Os irmãos estão também já esperando a cantata. E ela vai ser na parte mais final. Mas vamos meditar na palavra de Deus nesta noite, Mateus 16. Vamos trazer uma reflexão da palavra de Deus. No Evangelho de Mateus 16, nós vamos ler os versículos 13 ao 17. Nós vamos conversar hoje sobre duas perguntas acerca de que Jesus faz, opinião públicas a seu respeito. Eu queria que nós prestássemos atenção. E quem é Jesus para você, para nós? Essa é uma pergunta bem simples, básica, mas que nós devemos aprender. Eu queria convidar a igreja para ler junto comigo esses versículos, Mateus 16, 13 a 17. Leamos em uma só voz, todos. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaste, mas meu Pai que estás nos céus. Senhor Deus, diante de tua palavra santa, mais uma vez, nos dobramos, nos curvamos, quebrantemos o nosso coração. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, fim de ano fica uma loucura, né? Trânsito agitado. Vocês experimentaram andar no trânsito da cidade nesses dias? Parece até um lugar muito grande. O povo fica meio agitado no trânsito, todo mundo buzinando para a gente sair do meio. Faz um alvoroço tão grande as coisas que a gente vê ao nosso redor. A igreja também entra numa expectativa. Alguns falam bem do Natal, outros falam mal. Algumas pessoas fazem os cultos natalinos exageradamente. Tem igreja, por exemplo, talvez nem abre a porta no dia de hoje, porque não comemora esse negócio de Natal. Então, várias coisas surgem diante disso. Para nós, o nosso Natal é Cristo. Nada além de Cristo. Nós não precisamos de dia, nós não precisamos de símbolos, nós não precisamos de nada disso, porque o nosso Natal é Jesus Cristo. Contudo, não vemos nenhum problema em nos reunirmos para exaltar, para adorar o nome do Senhor, como fazemos todos os dias, porque entendemos que todos os dias são do Senhor. Mas, irmãos, essa é uma data muito, muito especial. Lembra que só uma das introduções que eu queria fazer para os irmãos, nós temos falado de quarta e hoje pela manhã. Uma das estranhezas do 25 de dezembro é que era uma data pagã, que era comemorado lá nos primeiros séculos, o Deus Sol invicto. E o paganismo adorava esse dia como o maior Deus deles. Só que os cristianismos da época, os cristãos foram convertendo, e na ideia dos cristãos era transformar essa data em não uma data de pagãos, mas uma data onde o cristianismo fosse lembrado. E aí começaram a colocar o 25 de dezembro, não é mais o dia do Deus Sol, mas é o dia do nascimento de Jesus. Vamos comemorar nesse dia que Jesus nasceu. E foram colocando, e a data foi crescendo. E sabe o que é que eu acho importante, interessante?
é que hoje você liga televisão, vai ver jornal, tudo o que você vê falando de 25 de dezembro, nada está mais atribuído a Deus solo invicto. Todo mundo, ímpios, incrédulos, 25 de dezembro para eles é o dia do nascimento de Jesus. Não estou dizendo de forma correta, certo? Estou dizendo que, querendo ou não, a data realmente pegou como o dia do nascimento de Jesus. Mas há exageros, há coisas que nós precisamos entender que não precisa ter, ou que não representam aquilo que é Jesus Cristo. Por isso que eu trouxe para os irmãos esse texto, onde depois de Jesus curar enfermos, depois de Jesus fazer milagres, alimentar o povo com multiplicação de pães, ele tem um momento particular com os seus discípulos. E Lucas nos diz, ou o outro evangelho nos diz, Lucas nos diz que Jesus estava orando com os seus discípulos, onde ele faz essa pergunta em particular para o seu povo. E nós queremos conversar com os irmãos de uma forma especial sobre essas duas perguntas: quem é Jesus? Como que eu falo duas perguntas? Porque a primeira é Jesus olha para os seus discípulos no versículo 14 e a pergunta é para eles: que diz, versículo 13, que diz o povo, seu filho do homem? Ele olha para o seu povo e diz: o que é que vocês têm escutado? O que é que as pessoas têm falado? Quem é o filho do homem? Quem sou eu? A palavra de Deus nos diz aqui que a resposta no versículo 14 é meio curiosa. Eles vão dizendo, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou alguns dos profetas. Há três respostas aqui, bem provável, não tem como João já ter sido decapitado, morto, e alguns dos discípulos de João seguiam Jesus agora e de repente viam que Jesus parecia com João. Então alguns deles diziam, é João reencarnado, só pode ser. Outros diziam que era Elias, que estava parecendo com ele, que purificava os povos. Outros diziam, parece com alguns dos profetas qualquer, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel. Mas o que os textos nos chamam a atenção, e eu queria falar para nós de uma forma mais assim direta, é que quando o mundo vai conceituar quem é Jesus, a resposta nunca é correta. E ainda é assim hoje. Por que não é correta a resposta do mundo acerca de Jesus? Porque eles visualizam um Cristo que está lá na sua mente. Eles fabricam uma imagem de Cristo, a imagem daquilo que é Jesus, e nunca é parecido com aquilo que a Bíblia diz que é. Eles assemelham Jesus a alguma coisa, a outro ali, com a sua religiosidade diz e proclama ser, mas nunca o Cristo da Bíblia. Por isso que eu digo, ele parece João, ele parece um profeta. O que o mundo diz hoje de Jesus? Está aí a figura de um Papai Noel que consegue substituir o Cristo para o mundo, não é verdade? Para o mundo, Jesus Cristo é um homem que passou lá em Israel, nasceu, morreu. Para o mundo, Jesus Cristo não é ninguém. Às vezes, eles vão fabricando um Jesus de acordo com aquilo que está na sua mente e coração. Talvez o mais importante entendermos essa resposta é entendermos desse jeito. Quem é Jesus para o mundo? É alguém que eles imaginam na sua própria mente. Será que nós pensamos assim sobre Jesus? Será que mesmo nós estamos na igreja, nós fabricamos um Jesus do jeito que eu quero? Venho para a igreja no dia que eu quero. Quem achar ruim que acha. Adoro a Deus do meu jeito. O problema é meu, porque se eu quiser eu nem vou. Como é que é o nosso comportamento diante de Jesus? Quando as pessoas perguntam, o que você pensa de Jesus? O mundo tem sua resposta. É João, é o profeta, é aquilo ali, é aquilo ali, é aquilo ali. Eles nunca focam
naquilo que a Bíblia diz que é. Mas Jesus se dirige, aí vem a outra questão. Jesus se dirige para os seus discípulos e pergunta: mas vocês, que estão comigo todo o tempo, o que vocês dizem? Qual é a opinião de vocês a meu respeito? O mundo está lá, pensa desse jeito, mas vocês, que estão aqui na igreja todo dia, estão vendo os feitos dele, que oram, que cantam, que se alegram, que choram. Qual é a opinião de vocês sobre Jesus? E Jesus confronta os discípulos com essa pergunta. E a resposta de Pedro é: tu és o Cristo. Nós já falamos para os irmãos que Cristo não era um nome. O nome era Jesus. Cristo era o título. Cristo é o Messias, é o ungido, é o escolhido, é o prometido. A gente pensa que Jesus é nome e Cristo é sobrenome. Não, Jesus é o nome, Cristo é a sua missão, é aquilo que Ele é. É o Messias, é o escolhido, é o ungido de Deus. E é isso que Pedro afirma aqui: tu és o escolhido de Deus, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o Cristo. Esse Jesus que nasceu é o seu Cristo nesta noite? É aquele que se adora, aquele que se serve, é aquele que nós bendizemos, é aquele que nós exaltamos. Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Cristo. Interessante que Pedro já tinha feito uma declaração parecida com essa quando Jesus multiplicou os pães. Quando o povo começa a se retirar, e Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês também vão se retirar? Pedro diz: para quem iremos? Para quem iremos? Tu és o Cristo. Não tem mais lugar para ir. Talvez essa seja a declaração da igreja do Senhor nesta noite. Para onde iremos? Para quem iremos? Talvez a jornada com Jesus é fácil, é cheio de rosas. Não é. Tem espinhos no meio, tem contratempos, tem lutas, tem obstáculos. Tem, estão cheios deles. Aquele negócio de dizer: ser crente é só vitória. Que conversa é essa? Às vezes, como diz, nós somos entregues à morte o dia todo. Por causa de Cristo somos humilhados, somos afadigados. Mas a pergunta é: para quem iremos? Se só o Senhor, só Jesus tem palavras de vida eterna. E aquele que está em Jesus, como ele diz para Marta, ainda que morra, viverá. Por isso que a beleza de Jesus ter nascido, para nós, é algo maravilhoso, é algo que nos torna aqueles que foram invadidos pela paz, que Ele nos quis bem. Mas a resposta da igreja é: tu és o Cristo. O mundo vai dizer que é outra coisa, mas a igreja vai dizer: tu és o Cristo. Chova ou faça sol, tu és o Cristo. Aí Pedro aqui acrescenta: o Filho de Deus. Tu faz parte da Trindade Santa. Tu és o Filho do Senhor. O Cristo encarnado, o Filho de Deus encarnado. Duas perguntas tão simples para o mundo e para a igreja. O mundo escolhe o seu Cristo. Nós fomos escolhidos pelo nosso Cristo. Diferença gigantesca. O mundo fabrica um tipo de Cristo que ele quer servir. Nós, agraciados por Deus, nos esforçamos para servir da maneira que Cristo quer ser
servido. O mundo está aí nos seus banquetes, nas suas festas, e criando seu próprio estilo de Natal. Nós não. Nós lembramos de um Cristo que nasceu como Cordeiro para dar a vida por nós. E por mais que nós tenhamos os nossos banquetes, nossas festas, nossas comemorações, nossos festejos, mas quando tudo isso passa, Cristo continua sendo o mesmo Cristo para nós. Essa é a diferença da resposta de Pedro para a resposta do mundo. Quem é o Cristo do mundo? É o Cristo do jeito que eu quero. Quem é o Cristo da igreja? É o Cristo que está revelado na palavra de Deus. Que esse seja o nosso Cristo, nosso Senhor. Que Jesus Cristo, que nasceu um dia, 2000 anos atrás, transforme todo dia o nosso coração. E eu não sei qual o tamanho da sua sensibilidade nesta noite diante de Jesus Cristo. Mas aproveite para ter um quebrantamento de vida na pessoa bendita do Senhor. Eu queria nesse momento convidá-lo, mais uma vez, a abaixar sua cabeça e fazer uma oração lá de dentro do seu coração. E faça uma análise se a sua pergunta, a sua resposta nesta noite é a mesma que Pedro deu para Jesus. Ou se a sua resposta parece mais uma do mundo. Se você tem fabricado um Cristo diferente, se você tem servido a um Cristo da sua maneira, do seu próprio jeito de ser. Converse com Deus. Se precisar melhorar alguma coisa, ele nasceu para dar paz ao seu coração. Mude de atitude ainda hoje. Converta seu coração ao Senhor, porque esse é o Natal. Transforme, deixe o Senhor transformar a sua vida, quebrantar seu coração, tirar todo o pecado que às vezes perturba a sua vida, às vezes colocar no seu coração mais desejo de orar, servir ao Senhor. Que esse menino faça todo sentido para a sua vida neste momento, porque ele já cresceu, deu a vida por você e hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas qual é a sua resposta? Jesus é o Cristo? Jesus é o seu Cristo nesta noite? O Filho de Deus vivo? Que essa seja a resposta desta igreja. Mas responda para o Senhor por meio de uma oração pessoal e individual neste momento. Vamos orar. Senhor Deus, quão bom é servir o Senhor. Esta igreja proclama individualmente e coletivamente que Tu és o Cristo, Tu és o nosso Cristo, o Filho do Deus vivo, quem servimos, quem bendizemos, a quem pertence às nossas vidas. E é por isso, Senhor, que exaltamos o Teu santo e precioso nome. Escuta a oração e o clamor de cada um dos irmãos aqui nesta noite. O Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, que a Sua palavra seja cada dia mais firmada em nossos corações. Agora nós vamos para o nosso momento de ouvir a nossa cantata. O culto não encerrou, ninguém levanta, ninguém sai, ninguém vai para o banheiro, ninguém beba água. É o nosso momento
de ouvirmos, a tia Milena e a Paulinha vão ali para a salinha com as crianças que ensaiaram, preparar, enquanto vou convidar aqui alguns irmãos para nós preparar aqui esse ambiente do meio aqui, e os irmãos fiquem quietinhos no seu lugar, lá para a salinha, com a tia Milena e a tia Paulinha.